E é com imensa alegria e satisfação que começamos mais um episódio do Fala Comigo Jaú. E hoje, internacionalmente falando, ela que é bailarina, dançarina, atriz, tudo isso e muito mais. Ficaram curiosos? Se apresente para nós, Lola Melnick. Nossa, quantas coisas que eu acabei de ouvir de mim que eu nem sabia que eu era. E tem muito mais, viu? Vai se preparando que na nossa conversa tem muito mais. Espero que sejam todas boas e muito obrigada por esse convite. Muito obrigada, Jaú, mais uma vez aqui. É uma cidade que eu diria que eu estou visitando frequentemente. Ultimamente, ainda fica a dica que está na hora de receber aquela javezinha, sabe, da filha ilustre. Eu acho, hein? Também acho. Eu acho. É o momento. Segunda vez em pouco tempo, né, Lola? Segunda vez em pouco tempo, porém não é a segunda vez do meu tempo no Brasil. Já vim muitas outras vezes. Vamos guardar para o final, então. Tá bom. Tô curioso para saber. Tá bom. Mas antes de tudo, vamos lá atrás um pouquinho. Quem é Lola e como ela veio parar no Brasil? Poxa vida, que é Lola? É uma pergunta tão ampla que nem sequer. Olha, eu tenho 41 anos já. 41? Sei, 41. Nem eu sei te falar. Agora, como que eu vim parar no Brasil? Foi Jô Soares. Você acredita? Eu acredito. Foi Jô Soares. Na verdade, eu nasci na ex-União Soviética, extinta União Soviética. Saí da União Soviética com 14 anos, já não era União Soviética. Naquela época já aconteceu toda aquela divisão. Que, gente, eu não vou agora poluir a cabeça de vocês, porque realmente é complicado, tá? Você sair de um país que já não existe mais, explicar para outra pessoa que está vivendo num país normal, né, é complicado. Então vamos lá. Eu saí do meu país com 14 anos, fui morar na França. Morei na França 4 anos, terminei os meus estudos primários, né? Na França. Fundamental. Fundamental, isso. Eu sempre esqueço essa divisão aqui no Brasil, como que funciona. Serei seu tradutor hoje. Muito obrigada. Imagina. Adorei. Nossa, né? Ele fez um curso básico em russo em 5 minutos. Muito. E depois dos 4 anos na França, eu fui morar na Argentina. Da Argentina, fui para o Chile, do Chile para o Brasil. Ainda quando eu trabalhava no Chile, tudo isso que eu estou contando para vocês é resumidamente, né? Porque tem várias histórias que aconteceram, tem uns porquê que eu fui mudando, não fui por vontade própria, tem uma situação de família. Meu pai ele trabalhava em consulado. Depois, quando meu pai faleceu e eu já era uma artista, então eu acabei vivendo de um país para o outro por causa de trabalho. Então, o último país antes de vir para o Brasil, que era o Chile. Quando eu estava lá placidamente, porém não tão placidamente, porque eu ficava de olho um pouco no Brasil, eu gostava desse país, eu gostava desse povo, desse fervor, desse je ne sais quoi, sabe? Aquela coisa deliciosa que só o brasileiro tem. Eu diria que o russo também tem, mas... Então, eu sempre ficava nessa coisinha, porém... Eu trabalhava no Chile e, de repente, surge a proposta de vir para o Brasil para dar uma entrevista para o Jô Soares. Eu não sabia, naquele instante, quem era o Jô Soares, porém fiquei muito intrigada e, melhor ainda, a emissora na qual eu trabalhava, eu era apresentadora naquela emissora, eles me liberaram. Foram 3 dias e esses 3 dias realmente decidiram o meu futuro. Bom, essa é uma pergunta que eu tenho, assim, que tem muito a ver com você, mas não é só sobre você. Tá. E nem aqui estava também, viu? Essa relação russa, as russas em si, elas são conhecidas por serem, não só elas, mas como um geral, por serem mais frios, algo do tipo. Existe isso mesmo? Russo, O você povo diz. russo. Entendi. Bom, para começar, só para depois não surgirem dúvidas, é importante mencionar que eu tenho etnia tanto russa como ucraniana, porque sempre legal. surgem aquelas dúvidas perguntando, mas você é russa, você é ucraniana? Tudo isso tem a ver com aquela primeira situação que eu comentei, que eu veio de um país que já não existe mais, um país que era a União Soviética, onde eu nasci, que tinha 15 repúblicas, que hoje em dia são 15 países independentes. Nós tínhamos uma situação um pouco diferente de como resolver a nossa nacionalidade. Nossa nacionalidade pode ser tanto pelo lugar onde a gente nasce, como pela nossa etnia. Eu tenho as duas etnias, tanto russa como ucraniana. Isso tudo eu conto só para depois não ter problemas e não ter perguntas. Agora, se tratando do povo russo, ucraniano, o povo eslavo, o povo mais nórdico, né? Que para vocês seria o povo nórdico. Sim. Se diz que é aquele povo frio, mas eu diria que, tem 2 opções. Nós somos frios ou até o primeiro sorriso,
ou até o primeiro copo de vodka, né? Você sabe que é um ponto que eu sempre fiquei muito na dúvida, assim. A gente sempre tem o interesse, a vontade de ir para a Europa Ah, eu achei que você tinha interesse de beber vodka. também, Ah, tá. tá? Até Depois. quando acabar aqui a gente pode, né? Tá bom. Mas assim, eu sempre tive aquele interesse, aquela vontade, e eu sempre imaginava a Rússia, o povo viking. Já viu a série? Vikings? Vikings. Sim, só que eles são escandinavos. Eles Eu não são eslavos. imaginava na minha cabeça algo similar a isso. Duros. Duro, frio, mais sério. Sim. E aí, a hora que a gente começa a conversar com você, tem uma visão completamente diferente, uma pessoa extremamente receptiva, calorosa. E por isso que eu engatei nessa pergunta. Se é o normal ou se você realmente é um ponto fora da curva nesse aspecto. Eu acho que eu não sou um ponto da curva. E eu acho que simplesmente eu acabei me adaptando um pouco mais. Eu ouvi relatos de muitos amigos brasileiros que, na época da Copa do Mundo, em 2014, foram para a Rússia. E todo mundo tinha aquele receio, sabe? Nossa, problema de idioma. Realmente, problema de idioma, né? Vamos falar sério, né? Vamos. Brasileiro que vai para a Rússia, gente, o que vocês vão Não que fazer seja o lá? meu problema, né? Mas Não, não, não. você fala russo fluente, eu já ouvi, Fluente, claro, é. sim, eu sei. Então, problema, logicamente, linguístico. Por outro lado, aquela coisa de medo, de você falar, não, o russo é todo duro, frio, é pela visão que o Ocidente, que vocês também pertencem, tem de nós. Por quê? Porque na época da União Soviética era um país fechado, ninguém sabia, ninguém imaginava, todo mundo via aquele povo que andava um do ladinho do outro, basicamente marchando, né? Marchando. Todo mundo vestido igual, né? Todo mundo com cara de bravo. Sim, muitas vezes era assim, porém dentro, não. Não. E eu digo uma coisa: o Brasil é o país onde eu tive a melhor e maior facilidade de me adaptar. Por quê? Porque eu me sinto semelhante. Gente, vamos para combinar uma coisa. Vocês são farreiros igual que nós, tá? Farreiros sem limite, sem freio, bons para uma festa, vivem de uma festa para outra. Tipo assim, acabou a festa, a ressaca tá batendo aqui, martelando a cabeça, mas hoje está pensando na outra, né? Principalmente as mulheres já estão pensando no lookzinho da próxima festa. Então, nós somos iguais. Tem uma coisa que eu acho que poderia dizer que nos une um pouco. Eu vou na casa dos meus amigos brasileiros e até nem os amigos. Olha, eu vou falar das pessoas de Jaú. Eu conheci na minha vez anterior, que eu vi aqui, que era um evento onde que a gente também teve a oportunidade de compartilhar. Sim, na Expo Noiva. Exatamente, na Expo Noiva. Eu conheci famílias maravilhosas. Adivinha o quê? Amanhã, antes de ir embora para São Paulo, eu estou indo para dar um beijo Que numa legal. das senhorinhas daqui, porque ela virou quase uma minha mãe, Que sabe? legal. Então, essa coisa tão receptiva, essa coisa tão cordial, essa coisa tão gostosa que vocês, os brasileiros, têm, de acolher, de receber, de abrir as portas, de entregar o último que vocês têm, de falar, ó, vem cá, eu não tenho nada para comer, mas o que eu tiver, eu compartilho com você. Isso também nós temos. Então, eu me senti acolhida e eu me senti completamente identificada. Respondido. Extremamente obrigatório todo mundo ouvir isso daí, né? Porque eu também tinha uma visão completamente diferente ou distorcida, achando que realmente era diferente, era mais frio. E Frio, você quebrou. vê uma visão, você não entende o idioma. É. São pessoas que têm uma história diferente. São pessoas que passaram por várias guerras. Guerras que aqui no Brasil, vocês viveram guerras diferentes. Ou continuam vivendo, nós, agora que eu estou morando aqui também, continuamos vivendo guerras diferentes. Porém, as que nós tivemos naquela região há anos, os meus pais, meus avós, meus tataravós são diferentes. Então, não podemos compartilhar, não podemos comparar, não compartilhar, comparar. E também temos que entender, tá? Tudo tem um porquê, tá? Então, realmente, essa cara, de repente, fechada, um pouco mais dura, ela não reflexa o que essa pessoa tem por dentro. É só um estereótipo, é só aquela coisa de fora. Estético. Por dentro, É. é uma pessoa que tem muitas emoções, muitos sentimentos e extremamente intenso, tanto quanto vocês são. Falando em emoção, não dá pra não se emocionar quando pensa na sua primeira entrevista. Jô Soares, como foi? Quando você conheceu? Pra mim, é o maior, ou um dos maiores, ao lado de Silvio Santos, por exemplo, um dos maiores comunicadores que já tivemos no nosso país. Como Como é? entrevistador, se você me permite a minha opinião, Claro, por dentro do que favor. eu sei
da história dos comunicadores e entrevistadores do Brasil, e eu acho que, como entrevistador, ele é o maior. Ele é o maior. Comunicadores, claramente temos Silvio Santos e poderemos também mencionar outros, porém, como entrevistador, ele é o maior. Era uma pessoa, muito difícil falar era, né? Era uma pessoa extremamente culta, preparada, sensibilidade, com timing perfeito, com aquele sarcasmo preciso necessário. Por mais que hoje em dia nós estamos naquela era um pouco de mimimi, tá? Onde que não pode, que tá, e todo mundo fica meio que pisando nos ovos sem saber o que falar. Porém, ele tinha esse sarcasmo preciso, sem descaracterizar, sem ficar chato, sem ficar... Ele tinha o timing perfeito com o conteúdo. É engraçado que eu vi a sua entrevista com ele ontem. Ah, jura? Sim. Eu fiz 2, sabia? A primeira. A primeira. A primeira. Você foi com um vestido e eu falei assim, nossa, As como 2 vezes será eu fui que com vai vestido, ser? eu nunca fui nua. A primeira, ainda bem. Melhor, né? Tá. Melhor. Melhor. Você pensou em vir nua hoje, só pra saber? Não. Também graças a vim com Deus, tá? vestido. Sim. Minha esposa me mataria, eu talvez. habituo a vir assim. Então tá bom. E eu fiquei pensando, como ele começou? Como é a primeira pergunta que se faz pra Lola? Meu, ele não perguntou nada. Ele só fez aqueles gestos caricatos dele de tipo assim... Acabou, a plateia estava toda na mão dele naquele momento, sabe? Exato. A partir dali ficou tudo muito mais fácil. Ele já quebrou aquela primeira barreira entre você e ele. Exato. Só que é muito do que eu tenho medo hoje. Hoje, as nossas brincadeiras, ou o que a gente fala, para ser levado para um lado que, por exemplo, nós estamos conversando, mas uma terceira pessoa interpretou errado. Para aquela terceira pessoa espalhar uma notícia mentirosa e as pessoas acreditarem é muito grande. Então, está faltando o Jô Soares. Está faltando... Não sei se está faltando o Jô Soares ou se talvez o Jô Soares daquela época sofreria hoje. Qual a sua opinião com relação a isso? Nossa, boa pergunta. Vamos lá. É que você Não tava partiu aqui, de tá? um lado, aí você chegou aqui. Deixa eu pegar o teu final para eu entender. Acredito eu que não se trata de um Jô Soares, não se trata de um Luiz, não se trata de uma Lola. Se trata de cada um. E não podemos ser-nos levados simplesmente por uma tendência, movimento, pensamento coletivo. Cada um tem que ser o seu. E eu conheço, sei qual que é o meu limite. Qual que é o meu limite? Eu não posso ofender, eu não posso incomodar, eu não posso desagradar. Logicamente, sempre quando que eu faço isso com intuito. Não posso. Para quê? Para que eu vou te entrevistar? Para que eu vou conversar com você? Ou para que eu simplesmente vou me referir sobre você? Sobre a sua pessoa? Falando alguma coisa pejorativa. Sempre quando eu sei que isso vai te incomodar. Se você vai falar para mim, aquela russa, isso não me incomoda. Sabe? Porém, se eu de repente fosse aquela pessoa que me incomodaria com isso, claro, você deveria ter um pouco mais de cuidado. Agora, onde que estão esses limites? Como que a gente deve agir? Acredito eu que deve ser também um pouco de sensação própria, sabe? O que eu gostaria que façam comigo? O que eu gostaria que não façam comigo? Não simplesmente falar, não, essa palavra não pode ser mais usada. É uma sensação um pouco mais realmente humana. Não sou de moda, de tendência, de uma regra, de uma instituição. É humanidade. E eu acho que você não gostaria de ser destratado. E eu acho que você não gostaria de ser tratado como uma falta de respeito ou algo assim. Então, por que eu vou fazer isso? Agora, eu também acho, se de repente eu te chamo aquele branquelo e você não se incomoda, aí as pessoas vêm e me dizem, mas você não pode falar branquela, você não pode dizer essa palavra. Mas, pelo amor de Deus, eu não estou ofendendo ele. Então, eu não acredito em rótulos. Eu não acredito tanto nas instituições e esse tipo de imposições. O que eu acredito é na humanidade. Não faça o que você não gostaria que não seja feito para você. Ou seja, que seja feito para você. Olha... Por aí. Palmas, hein? Eu tentei, tá? Tá, eu tentei. não, tranquilo. Vamos também colocar um resumo. Nada de entrevista Melhor, pelado. sim, senão você simplesmente Nada de coloca assim, entrevista tipo, pelado? pá. Hã? Nada de entrevista pelado, então.
Todo mundo de roupa, melhor, né? Mas se você se sentir à vontade, eu não tenho problema, tá? Não dá, meu Não físico vai é em muito... contra da minha humanidade isso. Meu físico é muito bonito, talvez encantaria as Perfeito. espectadores nossos aqui. Mas eu acho que a Edna, ela vai gostar mais desse físico para ela e não tanto Então, para ela coletivo. gosta, tá? Ela Então, gosta. Vamos preservar para Ela ela. elogia, mas Vamos não preservar sei. para ela. Acho que não é muito parâmetro, né? Mas tudo bem. Ela elogia, tá bom? Ótimo. Tá bom? Vamos mandar um beijo para Edna. Edna é a esposa já? Esposa. Esposa ilustre. Nossa, você conseguiu com que esse homem realmente fosse aquele Bonito. Duke Love, Coloca esse homem bonito. esse homem bonito, Bonito. fosse um homem extremamente elegante, extremamente bem portado. Na verdade, Sou ele já eu. era bem portado, nunca conheci outra coisa. Sou eu. Bom, vamos lá, né? Vamos Edna falar um tá pouco por da aqui? Lola. Ela tá por aqui? Tá aqui. Cadê? Não? Ainda não? Não chegou? Eu quero conhecer, né? O amor é isso, né? Apoia. Você vê como ela apoia eu? Ai, fala isso pra mim. Obrigado, viu, amor? Você é fera. E quando você caiu em si, vamos lá. Tipo, você- como assim? Quando você caiu em si, eu fiquei chateado que a Edna não tá aqui, tá bom? Ah, entendi. Nada transparecia isso. E eu tenho certeza que ela tá preparando uma coisa especial pra você. Eu tenho certeza também que não. Quando você caiu em si, Lola, quando caiu em si que você era famosa, que você já estava famosa, tô grandona, tô legal, tô famosa. Teve um momento desse ou não? Na sua vida? Grandona eu não diria. Não? É que a Não. expressão aqui no Brasil, tá? Grandona, É. grandona só quando eu de repente vejo aquela pesa, eu subo, eu falo, você também Não, não é esse grandona, não. Não tá por aí, viu? Você Não. tem que parar de exagerar. Gran- Não, grandona, aqui eu no entendi. Brasil, Sim. quer dizer que você tá famosa, sabe? Tipo assim, que você chega e o pessoal, nossa, olha como ela tá grandona, como ela tá famosa, sabe? Não? É, Toma um gole de vodka para dar uma descontraída aí. vamos lá. O que eu poderia te dizer de quando eu percebi Que a fama chegou. é que eu não gosto dessas palavras. E Ah, não então é por parecer clichê. Fama, qualquer pessoa tem. Hoje em dia, com a geração dos TikToks, das redes sociais, a fama é uma coisa que chega assim, tá? Você só estrelar, você só fazer alguma coisa, Uma dancinha. uma careta, uma coisinha, você já tá nos Trend Topics. Então, fama Depois não você é me uma deixa essa palavra. sugestão, então. Quero tentar. Tá tentando? Ah, vai que eu entro no Trend Topic. Agora já sabemos o que a Edna tá fazendo, tá? Dancinha? Tá colaborando. Ah, Não, tá. dancinha. Não. A dancinha, não sei. Você sabe melhor se que dancinhas que ela tá fazendo pra você, tá? Não, Meu não tá, Deus, não. você para de comprometer ela, menino. Não tô, ela nem tá aqui. Você sabe que você ainda tem que hoje voltar pra casa, né? Hoje o bicho pega. Amor, se preparem. Voltando sobre o assunto... Grandona. Quando é que eu senti que eu sou grandona de verdade? Te dei um corte, tá? Tá, Aproveite. obrigado. Eu acho, quando eu comecei a ver, eu tive acho que 2 momentos quando eu senti uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade não era tão positiva, outra era positiva. A positiva foi no Brasil, a negativa foi num outro país, onde de repente eu vi que aqui é um pouco diferente. Aqui eu agradeço isso enormemente, que a mídia aqui ela é amável. Vocês não têm, de repente, eu não tenho isso, não sei se de repente alguém tem, alguém muito mais importante que eu, pode ser que tenha, mas eu não tenho isso. Microfones na porta da tua casa, não tem carros com videocâmeras escondidas 24 horas, relatando quem está entrando e saindo da tua casa. Helicóptero voando em cima da tua casa para gravar, para ver o que está acontecendo dentro. Eu vivi isso. Isso não é agradável, isso é horrível. E eu realmente me adoeci Como se naquele fosse um momento. paparazzi? Sim, Não. só que não era uma paparazzi simplesmente, era porque era, digamos assim, existia todo um nicho, existia toda uma indústria em base dos famosos, existe ainda. Em outros países, eles vivem disso. Entendo, mais ou menos, respeito, mais ou menos, porque eu fui uma das vítimas daquela situação, onde que eu não tinha uma vida, realmente não tinha uma vida, e eu sofri bastante isso. Aí eu entendi que isso tem um custo. O que eu estava vivendo, o meu trabalho, ele tem um custo. Porque vale explicar um pouco que eu já trabalhei em outros países, além do Brasil, antes do Brasil, eu trabalhei em outros países na mídia,
E é por isso que eu estou falando, eu vivi essa situação, não foi agradável. Porque eu não conseguia conciliar a minha vida com isso, não tinha como conciliar. Então, isso acaba que você fica uma pessoa doente, fechada, trancada, literalmente dentro de um bunker. Tá? Então, esse foi o primeiro período. Agora, o período que eu vivi no Brasil foi um período gostoso. A gente conversou com você antes de entrar aqui, a gente conversou nos bastidores, de algumas meninas que de repente entraram em contato com você, que tem uma que está com certeza assistindo agora, você não conseguiu vir aqui, porque não tinha uma possibilidade para você vir. Belê, é para você. É uma das minhas fãs árduas desde faz muitos anos. Você sabe que eu te amo. Ela acha que mora em Arealva, cidade de Avaré. Avaré. Isso. Avaré ou Arealva? Eu estava meio na Isso. dúvida. Avaré, então. É uma moça maravilhosa que me segue desde eternamente, desde que eu cheguei no Brasil. E assim, muitas outras meninas. Então, de repente, quando eu via que eu descia do avião e eu via adolescentes que apanhavam bastante de mim por causa disso. No meio da madrugada, com shortinhos, tá? Metidos naquele lugar que você já sabe, né? Me esperando no meio da madrugada para eu descer do avião, porque elas ficavam sabendo que horários que eu chegava, para só tirar uma foto e me entregar um urso de pelúcia aqui, por sinal, eu tenho esses ursos de pelúcia quase todos até agora em casa, tá? Estamos atrapalhando bastante, então vamos lá, gente, vamos torcer para eu ter uma casa maior, para eu fazer toda uma exposição dos ursos que vocês me deram. Alô, maridão. Fica Tá? a dica. O quê? Pro maridão, né? Dá aquele incentivo, né? Boa. Não Mansãozinha tinha ali, ó. pensado nisso, mas é uma Ô, boa opção, se é verdade. fica a dica Trabalha, pra meu ele amor. aí. Mas é verdade, sério. Eu diria, o meu sonho é expor toda essa coleção que eu tenho, que eu não tenho realmente, não tenho coragem de doar. Estão comigo quase todos e eu iria adorar fazer essa exposição para mostrar. Mas vamos lá. Então, essa responsabilidade, quando você vê meninas, adolescentes que estão te seguindo, eu senti, por um lado, medo, por outro lado, euforia, por outro lado, responsabilidade. E eu consegui, graças a Deus, uma coisa que eu acho que até hoje em dia é uma das minhas maiores conquistas como pessoa pública. Muitas dessas meninas, porque passaram anos, eu estou te falando, faz 13, 14 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, 13 anos atrás. Então, essas meninas, a maioria delas, hoje em dia, são todas profissionais. Legal. Dentistas, psicólogas, profissionais de relações públicas. Eu estou citando as que eu estou lembrando agora, que tem até algumas que me dedicaram a sua... Como se fala quando uma pessoa se gradua? Diploma? Isso, me dedicaram até o diploma. Médica, advogada. Bom, assim, várias que eu vou lembrando e eu vou falando. E isso me enche de orgulho. Então, eu acho que essa é a segunda parte onde que eu senti que eu tinha essa responsabilidade e que realmente o meu nome ele tinha um peso e realmente eu tinha conseguido uma abrangência e uma relevância nas vidas das pessoas que era muito importante. Isso é muito legal. Eu acho que, na verdade, a gente estava brincando aqui com relação ao ser grandão ou algo do tipo. É o modo que a gente fala, mas eu acho que realmente ser grandão é a partir do momento que você passa a fazer a diferença na vida de uma pessoa. Exato, e essa Vira um diferença, exemplo. só para te complementar um pouquinho, Claro. no meu caso, era porque todas essas meninas que passaram por minha vida, uma das coisas que eu sempre falava para elas é: estudem. Eu lembro quando elas me encontravam nos aeroportos e eu muitas vezes catava os telefones delas, ligava para os pais, porque eu até tive casos das meninas que escapavam das casas. Eu tive umas gêmeas em Salvador que fugiram da casa só para me encontrar no hotel, porque eu estava cobrindo o Carnaval da Bahia. Então, eu tive que todo um trabalho de retorná-las para casa. Muitas vezes eu tinha que pegar o meu motorista naquela época e levar as meninas que estavam no aeroporto me esperando uma por uma em casa. Mas uma das coisas que eu sempre falava para elas, que era extremamente importante, eu falava para elas duas coisas. E acho que essas duas ensinanças que eu trouxe para a vida delas, e eu me sinto muito agradecida por elas terem me ouvido. Uma, estudem, e a outra, cuidem dos animais. Legal. Você estava comentando nos bastidores, né, com relação à causa do animal. Teve aqui em Jaú algo parecido, ou aqui na região, não teve? Um Na acolhimento que vocês verdade, foram no Brasil fazer? tudo, e a gente faz... Ah, tá. Desculpa. Justamente falando de Jaú, sim. Sim, eu sou resgatista animal, eu sou
animalista, como a gente chama, animalista, eu sou defensora dos direitos dos animais desde sempre, em todos os países. Porém, aqui em Jaú, eu gostaria muito de fazer um chamado, é uma coisa que eu tinha pedido para você, para a gente poder tocar nesse assunto, para as pessoas se conscientizarem um pouco mais com a causa animal. Eu fiquei sabendo de um caso de um bichinho, de um cachorrinho em estado deplorável, que eu vi os vídeos, falei, gente, não pode ser. E ele pertence a uma casa de família. Aqui nem sequer estamos falando de um cachorro que estava na rua, que ninguém estava ajudando, que ninguém estava cuidando, o cachorro abandonado. Não, era um cachorro que tem donos. É um cachorro que tem donos. Ele está num estado deplorável. Quando eu vi, falei, não, eu não vou deixar isso assim, eu vou atrás disso. Porém, microfone? Ai. Tá, fala, Eu tá acho que é de falando. propósito, porque É você a vai falar propósito, para. né? Ô, Vini, Então, para, hein? Pode voltar. voltou? Então, mas ele é um caso isolado. Agora, eu gostaria uma coisa mais massiva. Por favor, você que está agora, não sei quem que está agora liderando a causa animal aqui, quem que está liderando o meio ambiente, vocês que estão agora cuidando dessa cidade linda que é Jaú, por favor, também pense neles, pense nos animais. E eu estou me colocando à disposição, meu namorado, que também é uma pessoa pública, também está à disposição, por favor, para ajudá-los. Porém, vamos ter maior conscientização. Não pode ser que tenha esses animais na rua. Isso não faz bem para ninguém. E, principalmente, gente, vamos pensar que são vidas, tá? Não podemos pensar neles como um pedacinho de lixo ou simplesmente adorno da rua. Eles não são adorno da rua, são vidas. Então, vamos tratá-los como vidas. E nós temos obrigação frente a essas vidas, tá? Então, eu me coloco à disposição, por favor, com Jaú e regiões, para poder ajudá-los em tudo que eu puder. O meu namorado, como eu disse, que é pessoa pública, também, tá? Isso é um parêntese social. Mas eu queria colocar um ponto também de uma pessoa daqui de Jaú. Eu não vou citar o nome dele agora, porque eu não sei se ele se sentiria confortável. Mas tem uma pessoa aqui em Jaú que ele faz um trabalho muito bacana com relação a resgate de animais. Ele sai de madrugada na casa dele. Sério? Sério. Nossa, já Ele admiro. ele sai de madrugada na casa dele. Todo caso de maus tratos que tem aqui em Jaú, o pessoal vai, marca ele na rede social, sabe? Ele é uma pessoa muito conhecida. E ele sempre pega arrecadação. E o legal é que ele não tem obrigação nenhuma. Mas toda semana ele posta o que entrou de Pix para ele, quanto ele gastou e quanto está Ele faz faltando uma para cada. planilha, que Isso é bacana. muito. Eu sei que são detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença na hora de você apoiar a Exatamente. causa, de E você por ajudar. mais pessoas como ele, e também para, de repente, que a gente possa fazer uma causa macra, porque eu sei o quanto é difícil uma única pessoa fazer isso. Agora, de repente, se a gente se une, se de repente, se a gente também consegue envolver instituições privadas junto com o poder público, a gente consegue muitas mais coisas. Fica a dica. Fica a dica. E falando em fica a dica, a gente estava comentando agora que eu duvidaria muito que a Edna não estaria aqui. Eu tinha certeza que ela ia vir, Chegou? que ela jamais abandonaria eu. A cara dela foi o melhor. Sério, eu já vi quem é a Edna na hora. Olha, você foi a pessoa, eu diria que mais falada que até o meu namorado. Sério, de verdade. Só bem. Foi. Só bem. É incrível. É. Ela E vai como ver de qualquer jeito. Não vai. Vai. Você corta essa parte. Faz só a parte boa. Lola, e como são os bastidores dos programas? É assim, ó. Eu tenho a visão de leigo, de fora, então eu sempre vejo De aqueles leigo você não programas. tem nada, tá, meu querido? Não? Hum. Então tá, vou acreditar. Eu tenho aquela visão de fora de quem nunca foi num estúdio mesmo, de quem nunca foi, por exemplo, num Ratinho, num Silvio Santos, etc. Como são os bastidores? Como está sendo com a gente aqui? É tudo leve, descontraído ou não? É um ambiente de trabalho, aquela coisa um pouco mais séria, mais rígida. Como são os bastidores da televisão? Gente, eu iria adorar se todo o bastidor da televisão nacional fosse tão descontraído, gostoso. Não digo que os outros não sejam, mas tá leve, simples, sem responsabilidade, mais ou menos. Então, tipo, no teu tempo, o que você quiser.
TV, claramente, é como qualquer trabalho. Tá? É uma máquina, é uma indústria. E é claro que vocês veem aquela parte divertida, ou aquela parte mais concentrada do jornalismo, ou aquela novela gostosa, porém, por trás de tudo isso, tem toda uma indústria, tem cada um fazendo o seu trabalho, cada um fazendo o seu papel. A Lola que corre para cá, que faz algo, o Silvio Santos que apresenta, que abre, o Ratinho que faz tal coisa. Só que também tem as pessoas como nós também temos aqui, que aliás foram extremamente profissionais, é o VP. O Vinícius Pascoal, da VP Vinícius Produtora, Pascoal, e toda a sua equipe. e toda a equipe realmente como chama, que eu ia falar? Profissional. Extremamente profissionais e extremamente responsáveis, e também me fizeram sentir maravilhosa. Então, por trás Eles de cada uma... montaram tudo isso aqui em 2 dias, tá? Foi muito rápido. Sério? Muito rápido. Nossa. Mas eu sei que eles têm uma passagem pelo SBT, então já tem experiência. Ah lá. Aí, já sabe como funciona a máquina, né? Aí, então, é exatamente isso. Por trás de cada produção, então, tem muitas pessoas. Eu sou a cara visível, você é a cara visível, porque, porém, por trás tem muitas pessoas que chegam a ser muito mais importantes que a gente, que são invisíveis para o espectador, porém estão aí cuidando passo a passo. São formiguinhas sem quais não funciona essa indústria. Então, é uma correria gostosa. A gente chega naquele sorriso, naquele embalo, naquela adrenalina, tudo. Porém, tem responsabilidade, tem horário, tem cobrança, tem tudo que você pode imaginar, tudo que qualquer pessoa tem no seu trabalho habitual, nós temos também, só que com um pouco mais de purpurina. Legal. E assim, e como que você vê, falando em revolução, essas coisas assim, o Revolução Francesa ou Russa? que você prefere? A russa eu acho melhor. Pode ser a paulista. Tem? 1902, café, alguma coisa assim. Careca. Vini, depois você Minuto corta se não cultural. tiver, tá? Por favor. A televisão ela vem passando por um processo de atualização. Não só a televisão, como a rádio, eles vêm passando por um processo de atualização. Não sei se eu posso falar atualização, revolução ou qual o adjetivo que eu posso colocar. Mas ele vem mudando. As plataformas de streaming, rede social, elas vêm vindo com força, certo? Como você vê, através dos bastidores da televisão, com programas clássicos, como, por exemplo, o programa do Ratinho, que é um dos programas mais clássicos que temos hoje no Brasil, como vem sendo a adaptação desses programas de televisão, certo? Da TV ainda analógica, para os streamings, as redes sociais hoje em dia. Como você vê essa situação? Eu acho que, por incrível que pareça, nós que somos ratinhos, né, da TV, ratinhos no sentido de os que nascemos, que fomos criados e que continuamos trabalhando na televisão, temos a maior dificuldade de migrar. Eu vejo esses meninos, essa geração nova, para eles é tão natural, para eles é tão comum, tão como respirar. Para nós é um entender, fazer um research, fazer uma mudança, fazer toda uma reprogramação para poder fazer uma coisa que não vai sair nem um pouco, não vai chegar nem os pés do que esses meninos chegam. Então, hoje em dia, nós passamos de ser os grandes professores a ser alunos. Não muitos e não todos, não diria que não todos e não muitos conseguem. Eu já sinto uma dificuldade, porque eu nasci e fui criada na televisão. Eu comecei a trabalhar na televisão com 17 anos. Então, o meu formato de pensar, de ver, de adaptar as minhas falas, de adaptar, de ver, eu já entro na mente. E eu entro na mente, assim como eu calculo esse microfone agora, eu entro na mente e eu começo a calcular tudo, dependendo dos takes, da edição e tudo. Eu não ajo naquele embalo, naquela coisa, não sei o quê. Não. Isso, embora pareça não, é que você é muito profissional, você se cobra demais, eu acabo pagando de boba, sabe? Então, eu acho que nós que viemos dessa geração, dessa educação, dessa criação, temos uma maior dificuldade. Televisão claramente está vivendo uma mudança, e essa mudança é iminente. A rádio, por incrível que pareça, é aquele dinossauro que ainda vai continuar.
tá? A rádio, por mais que você veja, pensa só comigo, eu tô te falando isso porque eu também sou radialista. Eu trabalhei, por sinal, eu trabalhei durante 7 anos, eu tinha 2 programas de rádio na região de Sorocaba e regiões. Sorocaba e mais de 80 cidades próximas. Rádio Vanguarda. E eu aprendi uma coisa, a rádio é eterna. Por quê? Faz muito tempo atrás, quando estava surgindo a televisão e ainda o foco principal era a rádio, todo mundo falava, rádio tem tempo curto, daqui a pouco vai sumir, daqui a pouco vai desaparecer. E aí, sumiu, desapareceu? Que nada. Porque quando você está no teu carro, você liga o quê? Televisão? Não. Você fica no celular? Não pode, porque senão o radar te pega. Você faz o quê? Você escuta a rádio. Tá? Então, é isso, a rádio eterna, a rádio tem uma magia, a rádio te conduz com a voz, com o conteúdo. É igual que um livro, para alguns, para aqueles que ainda sabem ler. Porém, a televisão é um pouco diferente. Ela não vai sumir, claramente que não, mas ela vai ter uma severa mudança. E se não souber adaptar, aí sim vai ter. Quem não souber se adaptar dentro dessa máquina de mudança, aí sim, essa pessoa claramente vai, ou essa instituição vai cair fora. Falando em rádio, a gente tem que deixar bem claro a honra que a gente tem. A gente tem 2 parceiros que estão aqui com a gente, que é o Nilson Pascoal e o Silvio, da Rádio Jauense Energia, que estão há mais de 25, 30 anos aqui. Eu gostaria que você mandasse um abraço para eles. Literalmente, minha admiração para vocês, porque é uma profissão que eu admiro profundamente. Então, minha admiração para vocês, e eu, sem saber sequer que tinha essa ligação, toquei nesse assunto, mas sintam-se admirados por uma pessoa que vem de fora, que também teve a oportunidade de trabalhar nisso, e que realmente é uma profissão deliciosa. Oi, microfone, deliciosa. E o Silvio fez o cabelo no Eduardo Frois. Ele ali, ó. Sério? Ah. Meu Deus. Eu acho que não deu Eu certo. demorei, não, é que sabe que nessa hora a gente precisava assim como um telefoninho assim para virar aí para mostrar. Olha, eu acho que o seu cabelo ficou mais brilhoso e sedoso que o meu, porque eu também fiz cabelo do Frois, tá? Por isso que eu demorei um pouquinho. Mas você gostou? Aliás, não é a primeira vez que Eduardo Frois faz o meu cabelo. Ele é uma pessoa que ele demora um pouquinho, mas ele me deixa sempre maravilhosa. Viu? Um beijo, Eduardo. Sai diva de lá. Com certeza. Diva. Você não me viu... Ah, não, você me viu entrando. Você teve a desgraça de me ver entrando, tá? E você teve a desgraça de me ver... Eu tava saindo, eu vi você com um tapete brilhante maravilhoso, tá? Então fica tranquilo. Agora, eu sim saí diva do salão de Eduardo Frois. Muito obrigada. Um beijo, Edu. Edu e toda a equipe que são maravilhosos. E tem algum trabalho, Lola, que você sonha em fazer e ainda não fez? Sim, na verdade, não que eu sonho. É uma coisa, eu tive duas profissões que eu queria realizar, queria aprender. A primeira, na verdade, seguindo os passos do meu pai, que era, não ciências políticas, era diplomacia. Por sinal, poucas pessoas sabem, eu sou formada em Direito, diploma que está pendurado na parede, não serviu de nada, nunca exerci, tá? Porém... Ainda, né? Não, nem posso. Não, porque eu fiz Direito na Universidade de Buenos Aires. Tá. Então, ele é outro tipo de legislação, não pode, né? Constituição diferente. Então, porém, a ideia não era ser advogada, a ideia era seguir os passos do meu pai, coisa que nunca aconteceu. Eu sempre falo, quem começa a estudar direito, ele tem 2 caminhos. Ou ele vira realmente um advogado, ou ele, eu posso falar palavrão? Pode. Despiroca de vez. Então, esse nem foi é o meu palavrão caso. isso? Não é? Não. Eu já tenho medo, vai que? É um órgão do corpo? É? Ué. Só que, ao contrário. Tá bom. Você isso confundiu a mente russa? Né? Tá, entendi. Tá. Não, sabe o que acontece? Quando você começa a namorar um funkeiro, você tem que tomar cuidado com aquilo que você reproduz, porque é aquilo que você ouve, tá? Porque essas são as letras da música que você acaba ouvindo em casa. Eu duvido. E você tem que tomar cuidado para não reproduzi-las. Duvido que ele fala. Não, porque seria muito elegante. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Aí, né, aí já é outro termo. Mas falando mais sério... 18, tá, pessoal? Então, mais 18, seu horário. Essa parte, por favor, coloca na edição para depois. Mais 18.
Então, o que eu estava falando mesmo? Não lembro. Também Deixa eu ler eu. aqui. Se tem algum sonho ou trabalho... Sim, é verdade. Buenos O trabalho, Aires, não sim, pode Buenos exercer. Aires. A gente, olha só, presta atenção, a gente foi de Buenos Aires, tá? Só para vocês entenderem, tá? Porque não era parte de corpo, então a gente foi tá. para lá. Tá bom. Então, sim, eu tinha realmente, esse era o meu foco, tá? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar na mídia, na televisão, nada. Eu era bailarina, eu comecei a dança com 3 anos de idade, sou bailarina formada, trabalhei muitos anos como bailarina, sou competidora de ballroom, sport ballroom dancing, porém, eu nunca Do quê? pensei, sport ballroom dancing, a dança Sport esportiva de ballroom. competição. E nunca foi meu foco, até porque meu pai não iria me Chique permitir. isso, né? Chique, né? É que eu, Posso repetir? Sport Ballroom Dancing. Sport pole dance. Ballroom, não, porque pole dancing que é Ball. tipo outra coisa. Tá. Né? As mulheres Sport entenderam. pole dance. Ballroom, por favor, não me desacredite, pelo amor de Deus. Ah, Nada Lola, eu já não contra quero pole mais dance, falar tá? isso daí, tá? Não quero mais, então, falar Então, dela. o que aconteceu foi isso. Eu acabei trabalhando em televisão. Porém, tem uma outra profissão que eu iria exercer com muita honra e eu seria muito feliz. Seria ser veterinária. Ah, que legal, veterinária. Veterinária. Daí vem o amor nos bichinhos? Na verdade, não. O amor dos bichinhos vem desde o nascimento da família, porque a família toda, a gente sempre pegava animais da rua. Então, desde que eu me veterinária lembro não por era um gente. sonho de criança. Não, eu entendi legal. depois que, para cuidar dos animais, tem Legal. que ter um médico dos animais, que era veterinário. E eu queria, tanto assim que eu fiz o curso dos primeiros auxílios e diagnóstico, porém eu nunca consegui fazer veterinária porque eu tenho não tenho medo de sangue, e sim, eu não consigo machucar o animal. E para fazer a carreira, inevitavelmente, você tem que passar por um processo de cirurgias e práticas que eu não seria capaz de fazer. Legal. Agora tem marcado aqui, perguntas estilo Luiz. Deve ser coisa boa, né? Porque... O que você quer dizer com isso, Débora? É coisa boa ou não? Não é coisa boa? Não, Tá. obrigada. Obrigada pela honestidade. Então é fofoca, tá? Se a pergunta do Luiz é fofoca. Né? Então vamos lá. Eu vi que você está namorando um brasileiro. Quem é e como vocês se conheceram? Aquele mesmo que me ensina a falar coisa... Isso. Tá. Nossa, isso ficou estranho. Tá, então essa Sim, parte, exatamente né? ele, exatamente ele. Tá. Exatamente ele. Sim, tá aqui sentado, tadinho, tá olhando pro celular porque não sabe Achei onde que você enfiar ia a falar que você cara. ia para outro lugar. Não, tá Não? aqui, tá. Ah. Ele quase foi sequestrado por Eduardo Frois e a equipe dele, porque eles estão meio que focados nele, né? Mas ele finalmente se decidiu por mim e veio aqui comigo. Que bom. Fico feliz de estarem juntos aqui. Amém, né? E não ter causado uma separação. Não, ainda não. Mas e aí, como Não, foi? espero que não seja, né? Eu falei ainda. Como foi esse encontro? Como vocês se conheceram? Você acredita Fofoca. que foi assim, num podcast? Eu apresentava um podcast bem Sério? conhecido. Sim, sério. E de um dia Ele pro outro, apresentava? eu apresentava. Você apresentava. E a noite anterior, a noite prévia, me falaram, Lola, você vai ter que entrevistar 2 pessoas. Uma eu sabia quem era, uma atriz conhecida, atriz comediante, e o outro era um funkeiro. Gente, eu vou falar uma coisa que eu disse aquele dia, ele sabe, tá? Não é nada. Mas eu falei assim para a produção, gente, eu olhei para o roteiro e falei, gente, mas pelo amor de Deus, como assim? Ela é uma atriz, comediante, tem um currículo assim, assim, assá. Eu vou falar com ela assuntos assim, assim, assá. Funkeiro, não tinha ninguém melhor. Eu juro. Pior, eu nem sabia quem ele era. Eu nunca tinha ouvido uma música, ele é extremamente conhecido. Gente, eu me arrependi da pergunta. Eu juro, as músicas dele são muito conhecidas. Ele é extremamente conhecido. Eu nunca tinha ouvido uma música. Eu tive que ideia perder não uma era noite essa, de tá, irmão? sono. Te juro. Eu juro, estudando sobre ele, ouvindo aquelas músicas, eu vi aquelas músicas, vendo aqueles clipes, falei, não pode ser. Sério que eu vou ter que falar? O que eu vou falar com essa criatura? Eu não Meu tenho Deus. nem pergunta para fazer para ele. O que eu vou falar? O que eu vou perguntar? E aí, quantas vezes você falou senta, 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 senta nessa letra? Né? O que eu vou falar? Uma pergunta, por que você manda a mulher sentar o tempo todo? Qual é a lógica? Então, o que eu vou perguntar para ele? Não tinha perguntas. Eu só vou balançar a cabeça por educação aqui. E se eu te falar que eu fiz todo um roteiro baseado mais ou menos nessas coisas, mais ou menos, eu falei,
tá, vamos lá. Vou falar para ele dessas besteiras, dessas aqui, né? Achando que o menino era isso. Tomei, tá? Chega um momento, ele chegou no horário, por sinal. A outra atriz não tinha chegado ainda, ele já chegou. Eu falei, tá. Eu saí do camarim, falei, gente, e aí, aquele funkeiro já chegou? Juro, eu cuspi no céu. As meninas, Lola, ele tá ali sentado. Eu viro e vejo um menino concentrado, lendo algo no celular, sentadinho no cantinho dele, super assim, centradinho, tranquilinho, que parecia um menino da igreja, né? Sim. Com uma camiseta que dizia Jesus. É o oposto do que você imaginava, né, Lola? Sim. Aí eu meio que falei, tá, entendi. Falei, mas tudo bem, tá, ok, uma camiseta bonita, legal. Eu sentei do lado dele para conversar um pouco, para quebrar aquele gelo, né, Sim. para ver o que eu podia falar com ele, o que não. E eu que tinha criado o roteiro em base de bebida, mulherada, besteira, noitada e aquelas letras intelectuais que eles utilizam nas Sim. músicas do funk. Tipo piroca. Tipo isso. Eu descobri que o menino não bebia, não fumava, era da igreja, sim, e que era extremamente centrado e concentrado, cheio de quadradinhos. Literalmente, após de saber isso, eu saí da sala, fui falar com as meninas, falei, cancele tudo que eu Você tinha falou piroca e não vai falar fudeu? Mas pode? Não sei. Já falamos piroca? Então, Solta esse fudeu. eu falei, fudeu, gente, Boa. cancela aquela pauta que eu tinha preparado, não dá para falar com ele disso, porque o menino da igreja não fuma, não bebe, não faz porra nenhuma, eu vou falar com ele de quê? E Foi aí? isso. E realmente, se vocês depois assistem essa entrevista que está ainda no YouTube, não querendo pular de um podcast para o outro, mas aquele podcast já Não, não mas, existe mais, poxa, qual o problema? vocês vão ver que quem tomou aquele papel mais associativo, mais brincalhão, mais de duplo sentido, foi a nossa outra convidada, que era a atriz. E o Márcio, que é meu namorado, MCMM, ficou o tempo todo aqui sentadinho, assim como quase que rezando o Pai Nosso, né? E pensando na vida divina. E a partir dali se conheceram, falou, uau, o oposto se atrai, né? Deixa eu pensar ainda um pouquinho, depois te respondo. Tá. Vamos mudar de assunto, então. Me fala algum momento que você teve de vergonha alheia. Você falou assim, nossa, que eu fui falar ou fazer, meu Deus. Putz, mas foram vários, e principalmente sendo estrangeira, eu sempre conto isso. Mas é eu quero o terrível. pior, então. A pior é É. falar quando você está numa equipe de 100 homens trabalhando ao vivo e tem um menino, um garoto de 14 anos na tua frente e você fala para ele, nossa, parabéns, que legal, você está muito de parabéns, você ficou com a vara alta. Pegou mal, hein? Pegou mal por quê? Gente, pense comigo, tá, vamos lá, salto de vara alta. alta. Todo mundo conhece salto de vara alta, não é verdade? Oh, Tá, a vara está aqui, então você atravessou aquela vara, então você já passou do teu limite. Pense com a lógica, entendeu? Tá. Claro. Você parou do teu limite, então você ficou com a vara alta. Agora, na próxima, você vai ter que pular mais alto Mais para alto. sobrepassar essa vara, não é e eu verdade? entendo disso. Eu Claro, sim, isso aqui. Explica sou isso para bom. 100 homens. entendo. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Outra, se eu te falar que o meu diretor me respondeu naquele momento, melhor não. Aí, teve outra situação, imagina eu com Nanny People do meu ladinho, e aí, de repente, tinha um outro programa de televisão, onde que tinha vários participantes, assistentes de palco, e tinha vários anões. Então, nós tínhamos vários anões na produção que estavam representando no palco, eles estavam atuando. E quando acaba aquela cena, eu falo, nossa, gente, que legal! Eu adorei os seus anais. Anais. Gente, ó. Na minha defesa, deixa eu explicar. Um anão. Porque vários são anões. Me explique a lógica. Não tem. Para uma gringa, não tem. Então, um anão, vários anais. Tá, só que vai falar isso na frente da Nanny People. Não tem. Pronto, acabou. A gravação acabou. Produção toda caída no chão. Os anões até hoje... Eu aprendi essa palavra a partir daí, tá? Os anões até hoje em dia me falam daquela vez que eles viraram anais, tá? Então é isso. Agora, explica o vexame para a pessoa. Não tem como. Não tem como. Então, de vexame, uma pessoa que não fala bem português, ou fala, mas às vezes dá algum tipo migué, entende.
Silvio Santos, que não tem a ver com anal, que não tem a ver com vara. Silvio Santos, ele existe? Ele é real? Você já tocou nele ou não? Claro, eu já dancei com ele um bolero. Mentira. No Juro, tá? banheiro? Sim, bolero. Ele Bolero? adora bolero, ele adora música mais clássica, romântica, sabe? Ele é um galão. Já dancei com ele um bolero. E ele é tudo isso mesmo? Eu acredito, principalmente para vocês, né? Porque eu falo isso para vocês porque vocês brasileiros nasceram, foram criados vendo o Silvio Santos, assistindo este programa todo final de semana. Então, aquele ícone, aquela coisa, aquela pessoa, coisa feia, aquela pessoa, aquela instituição. Quando eu digo coisa, é porque ele é instituição. Então, realmente, ele existe, ele é tudo aquilo que vocês podem imaginar. Para vocês, eu imagino o quanto ele é grande. Para mim já foi, para mim já está sendo, que eu vejo de fora, que eu não nasci, não fui criada com toda essa dinâmica, com toda essa era do Silvio Santos. Então, eu imagino para vocês, ele é tudo isso e muito mais. E eu adoro essa dinâmica. E é isso que eu sinto falta hoje em dia. Aquele papo que a gente estava logo no começo é o que eu sinto falta hoje em dia. Mas você Esse acha que tem dinamismo. cabimento hoje em dia na televisão isso? Você acha que tem cabimento dentro da era digital? Retomando a tua pergunta? Não. Infelizmente não. Mas é muito sobre mim. Eu adoro, eu sou assim. Se Soberbo você. ele, né? Hã? Soberbo ele, né? Nossa, eu nem falei que eu sou lindo, só falei que eu adoro. Não, imagina, nem precisava. Tá. Eu adoro essa ideia do você chegar, você. Pá, eu caio. Sem perguntar o porquê. É o improviso. Eu acho que isso faz falta hoje em dia. Eu acho que é isso que é o principal ponto do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele chegava em pessoas que, independente da sua, de como era o seu interesse, o seu gosto, o seu jeito, e ele tratava todo mundo igual. A brincadeira era igual e era sem medo. Mas pensa comigo. Tá. Você tem Silvio Santos que não tinha filtro, que falava todas essas coisas, e nós estamos vivendo numa outra época. Sim. Você acha que isso, essas brincadeiras e tudo, seriam tão bem aceitas hoje em dia, não vindo do Silvio Santos, porque ele já é um ícone, de uma outra pessoa, do Luiz, da Lola? Você acha que ele teria cabimento? Pai Não. preso amanhã, sim. Não. Não tem Porém, ao espaço. mesmo tempo, na internet, nós temos um espaço enorme que dá para muita coisa. Embora que também existe o cancelamento. Então, fica aquela coisa que sim, que não entendemos para onde vamos, que é isso que dificulta ainda os limites. Uma dica que você, Lola, daria para uma pessoa que está ouvindo a gente, assistindo a gente, que está começando a carreira agora, ou que está com medo de começar, está com aquele receio. Qual a dica que você daria para essa pessoa que está assistindo a gente agora? Você está falando de carreira de comunicações. Comunicação, bailarina, você é uma inspiração, Tá. você é uma inspiração em vários segmentos, Entendi. não só em um. Tá. Então, para uma pessoa que tem um interesse de qualquer área similar à sua, ou que seja uma carreira de qualquer coisa, qual a dica que você tem para deixar para ela ou para ele, para realmente não desistir? Uma passagem de experiência sua. É que para não desistir, tem que começar. E para começar, a primeira coisa que uma pessoa que quer se dedicar a qualquer coisa, qualquer área, é se dedicar e se informar. Qualquer área que for, comunicações, dança, é estudar, ter informação, tem preparo, tem base. Porque não adianta, você pode fazer sucesso com uma única coisa, de repente com uma dança. Você pode fazer sucesso com um empreendimento, um único. Mas se você não tiver informação, não for estudar, não for atrás de informação, não for se preparar, e não se preparar só naquilo, ter uma preparação geral, íntegra, você não vai conseguir avançar. Então, informação. E eu sempre digo uma coisa, educação, informação, o bem mais precioso. É aquilo que não pesa, é aquilo que acaba pesando muito mais que qualquer outra coisa no futuro. Então, se informar, se preparar. Isso por um lado. E por outro lado, tocar o tanto faz para que os outros vão dizer sobre você. Ponto. O famoso. Vamos lá então, Lola.
para a gente finalizar aqui, antes de partir para o nosso Toma Lá da Cá, ping-pong, bate-bola. Antes da gente partir para essas perguntas mais dinâmicas. Aham, nossa, adorei. E vamos mandar um abraço, então, Lula, para todas aquelas pessoas que acreditaram, apoiaram, incentivam o trabalho da gente. Não sei se você sabe, mas aqui pertinho da gente tem o Território do Calçado. Já ouviu falar? Já te visitei. Comentei isso com o Márcio quando a gente estava chegando aqui. Verdade. Sério? Ele também é uma empresa que apoiou a sua vinda aqui, apoiou o nosso podcast. Então a gente queria mandar um abraço para o Heraldo, né, e para toda a equipe do Território do Calçado. E vocês fazem a diferença junto com a gente, pode ter certeza. A Ótica Parense, sou suspeito em falar. Eu acho que eu tenho um óculos da Ótica Parense, viu? Óculos lindo, maravilhoso, retrô. Ótica Muito bonito. Parense, para você que quer ficar lindo, maravilhoso, igual a Lola, com certeza, é só passar na Ótica Parense. Caramelada, Flávia, mandar um beijo para ela também. Uma loja de produtos infantis, aí tudo você precisar, procura a Flávia, que ela vai fazer um precinho bacana para vocês. A Jal Norte, ó, petiscos maravilhosos, tem produto natural, tem aquela carne seca. Jal Norte também, aquela visitinha que não pode faltar Senti aqui em que você Jaú. a boca, né? Na hora que você Não começou a tem falar como isso, não né? Não tem ter. como, é delicioso. Aquela caçanha de caju salgada, pensou? Não tem como, né? Energia, a Rádio Energia há mais de 30 anos, Lula. Caramba, minha admiração, gente. Profunda admiração. 30 anos aqui junto com a gente em Jaú e apoiando também essas iniciativas, esses podcasts. Agradecer também a todos eles, o Silvio, um grande abraço a todos vocês. A Academia Tito Coló, uma academia referência aqui em Jaú também, que sempre vem apoiando, incentivando todo o pessoal aí. Que você frequenta? Não. Ah, tá, entendi. Tô gordo. Mas eu, com certeza, na próxima vez que vier para o Jaú, vou frequentar. Por favor, fazer foto na frente do espelho e falar, de hoje tá pago. Sim. Eduardo Froz, nosso querido Froz, maravilhoso, Olha, que gente. não pôde estar aqui hoje, mas ó, capricha, não fala a verdade, Capricha. né, Lola? Olha só pra mim, gente, pelo amor de Deus, tá? Vocês não sabem como eu entrei no salão dele e olhem como eu saí. Maravilhosa. O Rosalim, Daniel Rosalim também é uma empresa que apoia a gente aqui. Ele trabalha com viagens, Lula. Então, quando você quiser viajar para o exterior, Vamos conversar. vamos ter que conversar com o Rosalim. Damas Rouparia, da nossa amiga Natália, ela dá roupa maravilhosa. Ela não pôde vir aqui hoje. Vamos conversar. Mas uma mais linda que a outra. Ao Noeste, não tenho nem o que falar, né? Olha essa estrutura que eles cederam pra gente, pra esse podcast aqui. Te conto uma coisinha? Por favor. Quando eu cheguei, eu perguntei: essa universidade é bonita? Qual que é a especialidade dessa universidade? Porque me comentaram que ela era relativamente nova, porém já estava forte aqui na região. Sim. Falaram, é medicina. Me emocionei porque minha mãe é médica, minha mãe era, infelizmente, psiquiatra e oncoginecologista. Então, meu profundo respeito a essa universidade. E muito obrigado por incentivar mesmo, né? A gente, quando está no começo, é algo que a gente comentou lá no bastidor. A gente está no começo, a gente realmente... Cada pequeno detalhe faz muita diferença. Ceder um lugar, uma palavra de apoio. Exato. Tudo isso, ninguém nasce grandão. As pessoas vão se tornando, né, Lola? Isso aí. A VP Produtora fez toda essa estrutura também. Som, imagem. O Vinícius é espetacular, toda a equipe dele, né? Um beijo, Vinícius, um beijo à equipe, que realmente são extremamente profissionais. Extremamente profissionais. E é isso, os nossos patrocinadores. Um abraço para todos eles, um beijo para todos eles. Sem eles nós não seríamos nada. Obrigado por tudo, por tanto em tão pouco tempo. Né? Exatamente. Obrigada por acreditar. Por acreditar. E você também. Muito obrigado por você acreditar na gente. Poucas pessoas talvez dariam a oportunidade de ser entrevistada como você está dando e mostrar que a gente, como a gente, fala besteira, fala dá risada, fala mal do marido. Não que a minha mulher faça isso, mas fala mal do marido. Então, assim, tudo isso é muito confortante para mim. Você está passando uma energia para mim, um combustível de que, Luiz, não desiste. Só a gente sabe o quanto é difícil, e você sabe muito bem disso, o quanto é difícil você tomar o primeiro passo, você dar uma iniciativa. E você estando aqui, hoje é uma vitória, não só para mim, mas para todo o povo de Jaú, pode ter certeza disso. Nossa, que emocionante, realmente emocionante ouvir isso.
Acreditem que eu vim aqui completamente com o coração aberto. Primeiramente, porque eu já tinha conhecido você, eu já conheço um pouco da trajetória. Eu achei muito ousado, em bom sentido, dessa palavra, muito ousado da sua parte. E uma coisa que eu comentei até com algumas pessoas, justamente no salão do Eduardo Freuss. Eu falei que Jaú já tem várias indústrias, já tem universidade, é uma cidade importante, porém faltava conteúdo. E eu acho que você é uma pessoa perfeita, porque você fala muito bem e fala bastante, tá, gente? Parênteses à parte, tá? Para O muito bem. nosso produtor Bruno sabe disso, gente. Ele falou: Meu Deus do céu, esse menino manda uns áudios que, olha, eu não sei se ele está recitando um poema ou está contando a história da vida dele, mas ele é muito legal, tá? Eu tava Vocês vão treinando pro gostar. podcast. Você conseguiu, tá? Realmente. Então, parabéns para você. Você fala muito bem. Essa é uma iniciativa ótima e eu tenho certeza que estes primeiros você ainda vai lembrar, você e o público vai lembrar por muitos anos, porque este é um de muitos, tá? Muito obrigado. E para vocês, meus queridos, como se fala as pessoas jaunienses? Jauenses. Jauenses. É. Meus queridos jauenses, meus Do cano queridos... torto, do cano torto. Como? Cano torto. Ah, eu não vou falar isso, porque vai que tu for falar alguma porcaria. Gente, Não, pelo amor não, de Deus, não é não putaria, confio não. nele. Não? Tá certo? Alguém fala Pode que tem um falar? cano torto? Tá, eu só confio na Edna, porque você não Pior confia. nem aquela tava, pra começo de conversa. Tá, Vai confiar? vocês do Cano Corto, posso falar assim? Cano torto. Cano torto. Eu espero, pelo amor de Deus, que eu não vou ser deportada depois do Brasil, depois dessa. Vocês, meus queridos, e não só vocês que estão nas regiões, você que de repente pegou esse podcast assim, assistindo, pulando, assistindo aquele corte. Gente, muito obrigada. Sinta-se especiais porque vocês são, tá? Um amor e carinho para vocês. Muito obrigado, mas não acha que você vai fugir do toma lá da cá, achei não. que você estava fazendo final. É, não, imagina. Guarda esse obrigado aí, viu? Tipo, tá. O grande Volta finale aqui. agora. Tá. Ping-pong. Preparada? Sim. Eu falo uma palavra, você me responde com uma palavra ou algo que você tem na sua Associação. cabeça. Ah, tá. Entendi. Associação. Pronta? Uhum. Jaú. Recepção calorosa. Televisão. Trabalho duro, porém mágico. Dança. Paixão. Aí saiu assim como, pá. Ah, Não tive que nem pensar. nem pensa. MC. Além de problemas, meu amor. Brasil. Paixão. De novo, paixão. Desde sempre. Um medo. Vencemos. Um sonho. Corremos atrás. Lola por Corremos Lola. não. Venço e corro atrás. Tá. O que você, Lola, falaria pra Lola lá do começo da sua carreira? Nossa, eu senti a Maria Gabriela na minha frente. Não é verdade? Por quê? É Por pergunta quê? bem no final da entrevista dela. Ah, eu acho legal. Bonito, não ficou? Você vai apanhar, garota, mas vale a pena. Impactante, hein? Primeiro que vem na minha mente. É. Chocolate M&M. Que? Chocolate M&M. Eu não gosto de chocolate. O MC eu gosto, chocolate não gosto de jeito nenhum. Então tá bom. Respondido. É. Acabou, doeu? Não, nem um pouco. Ah, então pronto, então. Lola, queria mais uma vez agradecer a sua vinda aqui para Jaú, para falar com a gente. O que a gente está fazendo hoje, na minha opinião, é história. Eu nunca vi nenhum artista vir especialmente para ceder uma entrevista, e muito menos de uma forma tão simpática, educada, calorosa, receptiva, da forma com que você tratou todos nós que estamos aqui agora. O nosso muito obrigado, não só em nome do Luiz, mas em nome de Jaú. Pode ter certeza que você é uma pessoa muito bem-vinda para todos nós aqui. Muito obrigada, gente. E agora é festinha! Agora tem festinha. Todo mundo diretamente para churrascaria. Bora. Por conta Obrigada. do Muito Vini. obrigada. Do Vini, da produtora, claro, né? Gente, e é isso. Mais uma vez, deixando o nosso muito obrigado para Lola. E a gente vai terminando mais um podcast, mais um episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que está curtindo, comentando, compartilhando. Os nossos números estão maravilhosos e tudo isso só se deve graças a você que está acompanhando a gente. E não percam que na semana que vem tem mais um episódio do Fala Comigo, Jaú! Posso acrescentar algo? Sabe aquele sininho? Aperta o sininho, curte,
E compartilhe, gente. E aquele corte que vai chegar para você, se chegou para você, repartilha aí para seus amigos. É pra curtir o quê, Lola? Como é que tá O seu então? podcast é aquele like que a gente gosta, é curtir a Fala Comigo Jaú, logicamente se inscrever no canal para compartilhar e também assistir cada episódio, não é isso? Perfeito. Recado dado. Não dá pra perder isso daí, né, Lola? É isso aí. Se vemos no próximo Fala Comigo, Jaú!